Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai criar um projeto aqui de um sistema de uma clínica. E para isso, eu já estou aqui com o meu Eclipse aberto. Você pode utilizar IntelliJ ou NetBeans, não importa. Desde que você só tem que criar o seu projeto. E aqui vai ser bem simples. Vou clicar em File, New, Java Project. E vou dar o nome do projeto de Sistema de Clínica. Sistema de Clínica. Vou utilizar a versão 17, mas esse projeto serve na versão 8, 11, 17, 22, 21, não importa. O código aqui é o mesmo para qualquer versão, beleza? Cliquei aqui em Finish e ele já vai criar o meu projeto fácil, fácil, fácil aqui, com a estrutura básica para a gente já ver aqui, ó, sistema de clínica. Onde ele criou essa classe aqui, automaticamente, vou apagar ela. Talvez na IDE que você esteja utilizando não crie automático, então vou clicar aqui ó, em SRC, vim aqui em New, e vou criar uma classe chamada de main, que é a classe principal, só para a gente poder inicializar, onde eu vou marcar esse quadradinho aqui, para já começar de forma automática. Se você estiver utilizando outra ideia, deixa aqui nos comentários, caso você tenha essa necessidade, que eu vou criar uma aula específica para aquela ideia, beleza? Seja ela NetBeans ou IntelliJ. E aqui eu vou só criar uma mensagem de texto qualquer, para a gente testar se o Java está funcionando direitinho aqui. E essa mensagem é qual? Inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque toda terça-feira e quinta, às 8 horas da manhã, sai vídeo novo aqui, para que você possa criar os seus próprios projetos. Vou executar aqui. Você pode clicar aqui no botão que está aqui abaixo de se inscreva-se, que já vai estar tudo ok. Aqui já apareceu a mensagem, inscreva-se no canal. E agora a gente pode criar o nosso projeto. A gente tem que pensar o seguinte, em uma clínica, a gente cadastra o quê? Cadastra paciente, cadastra médico e cadastra algum tipo de agendamento que a pessoa tem que fazer, daquela especialidade, que é a agenda do dia, que a gente chama assim. Então, se a gente for criar aqui, eu posso simplesmente vir aqui, criar as classes que são responsáveis por esse mini mundo, esse contexto que a gente quer abordar. E a classe que a gente vai criar aqui é a classe paciente. Vamos criar uma segunda classe, terceira classe aqui, chamada de médico. Ou seja, se a gente está numa clínica, vai ter um atendimento médico especializado. E a gente pode criar uma outra classezinha aqui chamada de agenda do dia. Ou só agenda, por assim dizer. E a gente vai pensar no seguinte contexto. Como é que a gente consegue juntar essas três classes? Paciente, médico e agenda, para que a gente mantenha um relacionamento entre essas classes e a gente consiga trocar dados entre um ou outro. Para ficar melhor, a gente pode visualizar o seguinte. O paciente ele vai ter atributos e métodos. Mas é algo muito importante? Não. Porque a gente vai ter o que aqui de atributos, se a gente parar para pensar assim de forma prática. A gente vai precisar numa clínica ter o nome do paciente. A gente pode precisar, por exemplo, ter o CPF dele, que também pode ser uma outra string. Geralmente o pessoal pergunta a idade do paciente, pode ser um tipo int. E aqui a gente tem três informações básicas: nome, CPF, idade. A gente pode pegar aqui também ter um telefone para contato. Geralmente o pessoal tem telefone, WhatsApp. Vou deixar aqui telefone, porque o pessoal gosta muito de ligar. O WhatsApp ainda não é tão utilizado assim, mas se você quiser pode botar o WhatsApp aqui. E a gente já pensa, beleza, tem um nome, tem um CPF, tem um WhatsApp, tem essas informações básicas aqui. Posso criar já o meu construtor aqui e o meu método getSet. Public, paciente. E vou selecionar aqui tudo direitinho para a gente fazer. Na classe médico, o que a gente vai precisar? Vai precisar do nome do médico. A gente já partir aqui de forma prática. String nome. Além do nome do médico, a gente vai precisar do quê? Da especialidade dele. Pode ser aqui, string especialidade. Especialidade. A gente tem duas informações principais aqui do médico, que é o nome e a especialidade. E para a gente criar uma agenda, a gente vai precisar o quê? Vai precisar, por exemplo, da data dessa agenda. Date. Cadê aqui? Tem aqui uma classe que é data, saída, data entrada, data types. Essa primeira aqui em cima, aqui na interface, eu quero data. Vou botar aqui, botar uma string para facilitar logo. Private. Cadê aqui? A agenda. Aqui como estava, pronto. Private, string, data. Só para a gente exemplificar e não ficar travado aqui. Aí eu coloco aqui public, void, agenda para criar um construtor da agenda. E toda vez que eu criar uma agenda, eu tenho que saber o seguinte. A agenda vai ter uma lista de pacientes. Então, se toda vez que eu criar uma agenda, eu vou ter que ter uma lista de pacientes, eu tenho que ter aqui, ó, private, por exemplo, um array list, que é uma coleção.
de paciente. Eu vou chamar essa array list de pacientes. E quando eu chamar o meu construtor para inicializar, eu posso chamar pacientes e inicializar ele. Dizendo que ele vai ser uma coleção que vai acabar de ser inicializada aqui. Beleza? Então toda vez que eu abrir uma agenda para atendimento médico, eu vou ter que ter um conjunto de pacientes dentro daquela agenda. E se eu abrir essa agenda, eu não sei quais são os pacientes, eu vou precisar fazer o que com eles? Adicionar eles na agenda. Public void adicionar um paciente dentro da minha agenda. E aqui eu vou chamar pacientes e vou passar aqui como parâmetro o paciente que eu acabei de agendar. O que é que eu posso fazer? O paciente pode querer cancelar aquela consulta que ele fez lá. Então eu posso simplesmente public void remover paciente. Ou então só remover, que aí fica mais fácil da gente visualizar. E eu vou remover o paciente passando alguma informação importante deles. Pode ser, por exemplo, o string CPF. Através do CPF eu sei que eu estou removendo ele. E eu posso vir simplesmente aqui e fazer aqui pacientes.remove. Para remover vai ser chato. Eu tenho que encontrar primeiro ele. Cadê aqui? Pacientes. .get para pegar o index. Esse daqui não vai ter o find. Tem essa parte aqui. A gente tem que pesquisar eles para depois remover. Aí já é algo um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Vamos fazer aqui um for int i igual a 0 para simplificar. I menor que pacientes no plural, que é a nossa coleção, o tamanho dela. E mais, onde eu vou percorrer essa coleção, eu vou fazer aqui. Se o paciente que ele acabou de pegar na posição do index for o CPF dele foi igual ao tal, vou dar aqui get CPF, que a gente vai criar esse método ainda, for igual ao CPF que ele acabou de passar ali, eu quero simplesmente que ele remova esse paciente, ou seja, pacientes remove nesse index específico. Achou ele, removeu. E eu posso colocar aqui para ele dar, por exemplo, uma mensagenzinha de texto dizendo o paciente tal foi removido com sucesso. System.out.println e aqui eu passar pacientes.get index na posição i.get nome, que ainda não tem, mais vai criar, foi removido com sucesso. Aí você percebeu que eu estou utilizando um método que eu não criei ainda. Mas se é método simples, eu posso vir aqui com o método getSet, como você quer o padrão de criação dele aqui, eu vou clicar aqui em Source, Generate getSetters, vou marcar aqui CPF, nome, idade, telefone, gerar. Já vai gerar automaticamente aqui para mim. Quando eu salvar, ele já tira o erro de lá. Aí a gente já fez tudo prático aqui. Aí eu posso agora adicionar o paciente, posso remover ele. Caso contrário, eu ainda posso fazer aqui, pesquisar paciente, public void pesquisar. Botar só o nome pesquisar e vou passar aqui, por exemplo, o nome do paciente. Aí para pegar o nome do paciente, ou pelo CPF dele, que é mais fácil da gente pesquisar, que é um dado importante, que é único. O nome do paciente pode ter vários, a gente pode fazer a mesma coisa. Pode percorrer aqui ele. E se ele encontrar, ele simplesmente vai mostrar aqui os dados do paciente. E dá um system.out.println e vai mostrar aqui pacientes no index tal. E vai começar a pegar os métodos dele ali. .get nome. E vai mostrar o nome do paciente, vai mostrar outra informação que é relevante, que no caso é o nome e o telefone. O resto não é tão irrelevante assim não, porque geralmente quando a pessoa pesquisa porque quer encontrar ele para se comunicar com ele ou porque quer saber alguma informação dele. O CPF eu já sei, que eu já pesquisei, então não preciso retornar o CPF, mas eu posso retornar, por exemplo, a idade. Então get idade. Aí você percebe aqui que não é algo do outro mundo para a gente fazer essas coisinhas básicas aqui. E se eu já encontrei esse paciente, eu posso colocar que o meu i aqui foi igual a pacientes.size. Para que ele não tenha necessidade de ficar percorrendo o meu array ali direto. E se ele encontrou o cara para remover, ele vai apresentar ele, vai remover e depois vai resetar também o i para quebrar a estrutura de repetição aqui, certo? E aqui a gente já fez três coisas, né? A gente inicializou a nossa agenda com um conjunto de pacientes
E a gente pode colocar aqui uma data para ela, onde essa data aqui, padrão, vai começar com uma string vazia. E depois a gente pode alterar a data do atendimento. A gente pode vir aqui e criar os métodos getSet da mesma forma. Vem aqui em source, generate getSet, coloca aqui a data, o paciente aqui para poder recuperar a coleção também. E se eu quiser alterar a data, eu passo a data aqui como parâmetro, ele altera ela e beleza. O médico, eu já tenho aqui o nome e a especialidade dele. Então, quando eu for criar uma agenda, eu tenho que criar duas coisas. Esse contexto aqui, primeiro, dos pacientes. Eu tenho que agrupar todos eles e eu tenho que passar o nome do médico também. Porque senão, para que eu vou criar uma agenda se eu não tenho um médico? Private, médico, médico. Onde ele vai criar um médico específico. E aqui dentro eu vou passar o médico, que ele simplesmente vai passar por parâmetro aqui. Na hora que ele vai criar a agenda. This.médico vai ser igual a o médico específico que a gente for utilizar. Beleza? Então com isso aqui, a gente já criou a agenda que tem um médico específico. A gente pode manipular esses dados dele depois. E a gente pode até fazer uma coisinha aqui, como a gente não criou o construtor dele aqui. A gente pode vir aqui, o método getSet para o médico, vai gerar também automaticamente getSet. Para caso a gente não queira passar aqui no construtor diretamente, a gente pode simplesmente inicializar o médico ali. Pode deixar ele sem nada aqui por enquanto, mas é legal que a gente já passe logo essa informação, beleza? Só para a gente já deixar prático aqui, se quiser mudar o médico do atendimento depois e a data, aí agora a gente tem como fazer. O médico aqui, eu vou só criar o construtor dele, public médico, vai receber aqui um string nome e um string especialidade, onde eu vou passar os atributos dele aqui de forma direta, onde eu passo o nome que recebe o valor do atributo nome e a especialidade que recebe o valor da especialidade. E agora aqui o que é que eu tenho que fazer? Os métodos getSet. Para que eu vou digitar método getSet se eu já tenho aqui um gerador automático? No Eclipse, no IntelliJ, no NetBeans, todos eles têm esse gerador automático aqui. Então o médico é um cara independente que eu vou criar ele. O paciente é um cara independente que eu vou cadastrar ele assim que ele entrar na clínica. Entrou na clínica, foi falar com a recepcionista, eu já passo lá o nome, já passo o CPF, já passo a idade, já passo o telefone. E assim eu já tenho um cadastro praticamente completo do paciente antes de ele ser atendido. This.nome é igual a nome, this.cpf é igual ao CPF, passou por parâmetro, a mesma coisa para a idade e a mesma coisa para o telefone. Você percebe que não tem dificuldade nenhuma, a gente está aqui em 12 minutos de vídeo, criou o projeto do zero. Já tem como fazer uma agenda de atendimentos médicos aqui diretamente, utilizando conceitos básicos de orientação a objeto. A gente até agora utilizou só construtor, método getSet, coleções e só. E estrutura de repetição aqui. E aqui quando eu for criar o meu paciente, tem que fazer o que aqui? Eu tenho que simplesmente, vou apagar aqui, vou deixar o meu método limpo aqui, o meu método principal. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar os meus médicos. Médico M1 é igual a new médico. E aqui eu posso até passar o nome dele, por exemplo. O médico agora vai ser o Olival, que é o cara que vos fala aqui. Agora eu me tornei médico. Deixei de ser programador e me tornei médico. Aí o médico tem quais parâmetros? Tem que passar na mesma sequência aqui do construtor. Nome e especialidade. A minha especialidade aqui vai ser oftalmologista. E o meu nome? Que Olival. Beleza? Que já criei um médico. Vou criar aqui um médico 2 chamado de Gabriela. E aqui eu estou passando informações básicas, mas você pode deixar o método cada vez mais complexo. Gabriela. E aqui o nome da médica, Gabriela, vai ser o que? Uma ginecologista. Já criamos 2 médicos e 2 especialidades. O que é que a gente tem que fazer agora? Criar os pacientes. Paciente P1 é igual a new paciente, onde ele já recebe tudo isso aqui de parâmetro de uma vez só. Nome, CPF, idade e telefone. Então tem que passar os parâmetros do mesmo jeito aqui, ó. Nome, que é de uma string. Aqui o outro parâmetro que é CPF, depois idade e telefone. Aí aqui a idade eu vou separar por um número e o telefone por um. Isso aqui. Estou criando um padrão assim para ficar mais fácil a gente criar uns 3 pacientes aqui, 4. Vai fazer a nossa lista. O primeiro paciente vai ser o Pedro. O segundo vai ser a Carol. O terceiro vai ser a Marcela. E o quarto vai ser o Roberto. Vou mudar o nome das variáveis aqui de paciente 1 para paciente 2, paciente 3, paciente 4. Aqui
O CPF de cada um vai ser 000, só para simular mesmo. 111, 222 e aqui o 333. A idade do Pedro vai ser 30 anos, o da Carol vai ser 25, o da Marcela vai ser 28 e o do Roberto vai ser 34. E aqui a gente tem a última informação, que é o telefone para contato. Vou passar aqui 0000, só para simplificar mesmo. Aí depois, se você quiser implementar, você pode simplesmente fazer verificação para essa pessoa digitou o CPF com a quantidade de dígitos correto. Se o telefone para contato foi digitado com traço ou não, aí você começa a fazer verificações mais complexas. Mas aqui é só para a gente brincar. Criei o médico, criei o paciente, tem que criar o que agora? A agenda. A igual a new a agenda. E essa primeira agenda aqui vai ser a agenda de quem? Eu tenho que passar o médico que é responsável por aquela agenda. Ou seja, eu vou passar aqui o médico e ele já vai criar a estrutura para mim. Vou criar a agenda do médico Olival. Vai ser a agenda 1 do atendimento daquela clínica. E depois eu vou criar a agenda 2, que vai ser especificamente para cadastrar os pacientes da outra médica, que é a Gabriela. Cada um vai ter a sua própria agenda. Na agenda 1, eu vou dizer que o dia do atendimento dela vai ser um dia específico lá da semana. Por exemplo, aqui 7 data. Vou colocar aqui que a data de atendimento dela vai ser dia 22/10 de 2030. Vou colocar aqui uma data só simulatória aqui. Já na agenda 2, ela vai acontecer em um dia diferente aqui da clínica. Não vai ser o mesmo dia. 7 data. E geralmente fica muita gente na clínica naquele dia que vai ter atendimento de um oftalmologista. Eu quero que o ginecologista fique no outro canto, que a gente só tem um espaço só para colocar os pacientes. Então vou colocar aqui no dia 25/10 de 2030. 2003 não, 2030. Para a gente só exemplificar aqui. Aí aqui eu já criei a minha agenda. Criei a data do atendimento, já tem as coleções lá. Eu já posso nessa data de agenda aqui, na agenda 1. Eu já posso adicionar os pacientes. No oftalmologista, que é o que eu vou colocar aqui? Vou colocar o paciente 1, que é o Pedro. E aqui na agenda 1, vou adicionar um outro paciente, que é o Roberto, que é o P4. E aqui para o ginecologista, eu vou adicionar os meus pacientes, que no caso vai ser aqui a paciente Marcela, que é a P3. E vou adicionar aqui também a Carol, que é a P2. Pronto, criei uma agenda aqui. Cada vez que for chegando pessoas novas, eu vou cadastrando aqui dessa forma e vou adicionando aqui na minha agenda. Beleza? E ainda outra coisa que eu posso fazer, eu posso simplesmente vir aqui na agenda e depois dos métodos getSet eu posso querer saber quais são os pacientes daquela agenda. Então posso criar um método aqui, public void apresentar lista de pacientes. Que é só um método só para apresentar a lista mesmo. Aí eu vou fazer uma estrutura de repetição for para ele passar pela minha coleção, int igual a 0 e menor do que pacientes.size, faça i++ e apresente aqui a lista de pacientes com system.out.println, onde ele vai colocar aqui que o i mais 1, que é para dizer a lista de pacientes 1, 2, 3, 4, 5, vai ser o nome do paciente específico aqui. Pacientes.get. Na posição I, eu quero que você pegue o nome daquele paciente. Ou seja, ali vai ter todos os dados dele. Quando a gente pega uma lista de pacientes, a gente tem o primeiro paciente, quem é? A gente coloca aqui mais as informações que são relevantes dele. Que no caso é pacientes.get naquela posição. O telefone dele específico. Get, telefone. E assim a gente brinca com as informações aqui. Se você quiser facilitar para não estar fazendo o código ficar muito largo, como você está vendo aqui, uma linha de código assim muito extensa, você pode criar aqui, ó, paciente P é igual, aí aqui ele pega o paciente da posição I, e aqui através da orientação ao objeto eu coloco p.get nome, aí substitui isso aqui por p.get telefônica, aí você começa a deixar o código mais otimizado aqui. p.get, que eu tenho que fechar a string, botar aqui mais p.get, peguei o nome, telefone, CPF e vou passar também a idade para a gente deixar tudo completo aqui do paciente. p.get
idade. E assim eu já pego a listinha e já vou colocando lá o nome. Primeiro paciente é quem? Segundo é quem? E eu posso vir aqui no meu método principal e pedir aqui que eu quero que agora que ele apresente os pacientes da lista tal. Vou chamar agenda 1. Ponto, agenda 1. Ponto, apresentar a lista de pacientes. E aqui fazer a mesma coisa com a agenda 2. Agenda 2. Ponto, apresentar lista de pacientes. Para deixar mais didático, eu vou criar um system.out.println. Não aqui, porque para não ficar redundante. Aqui na agenda, dentro desse método que eu acabei de mostrar aqui, vou pedir para ele adicionar o system.out, só para dizer o dia do atendimento. System.out.println e vou colocar aqui data do atendimento. Aí vou colocar aqui data, que ele já vai pegar lá. E depois que ele pegar a data, eu vou pedir para ele adicionar aqui o nome do médico. Médico ou médica, né? Deixar aqui para a gente não sabe qual vai ser. Aí bota aqui o nome do médico, que no caso aqui é médico. Ponto get nome. Ele já recebe o objeto completo, mas a especialidade daquele médico, que a gente deixa tudo completo. Médico ponto especialidade. Médico ponto especialidade. E assim eu já pego todos os dados de uma vez só. Então se eu vier aqui no meu método principal e executar esse código aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui, ó. A data do atendimento 22/10 no médico Olival, que é um oftalmologista, tem esses dois pacientes cadastrados aqui. Já no dia 25, que é a Gabriela, que é a ginecologista, tem mais esses pacientes aqui. Se eu quiser adicionar um outro paciente, eu boto aqui paciente P5 é igual a new paciente, passa aqui os dados dele, copiar o Roberto aqui para cá, só para mudar o nome dele aqui para Iolanda. A Iolanda, que agora vai ter o CPF 444, tem a idade de 21 anos, tem um CPF diferente aqui. Ela simplesmente vai ser adicionada como uma ginecologista. Vou adicionar ela na agenda 2. Agenda 2, ponto adicionar paciente, que é o P5 aqui, que é a Yolanda. Executei aqui. Aí ele disse aqui que agora na data tal vai ter a Marcela, a Carol e a Yolanda. Aí eu quero remover aqui, por exemplo, que tem CPF a Carol. Aí eu chamo aqui agendar 2. Cadê? Voltar aqui que eu errei aqui. Pronto. Agendar. Agenda 2. Ponto remover. E eu quero remover quem? Quero remover adicionei o P3, que foi a Marcela. O P2, que foi a Carol. E eu quero remover a Carol, que tem o CPF 111. Passar aqui 111. E vou dar um ponto e vírgula. E o remover, ele chama o que aqui? Cadê aqui? Agendar. Aqui eu tenho pesquisar, tenho remover, eu passo uma string. Não é um número como eu passei lá. Tem que passar no formato de texto. String assim. Aí vai procurar. Se ele achar alguém aqui, ele vai dizer que removeu aquela paciente da agenda. Aqui ele disse, ó. Atendeu os dois aqui, ó. Carol foi removida com sucesso. Agora, nessa data de atendimento aqui da ginecologista, só tem a Marcela e a Amanda. E aqui você pode brincar da forma que você quiser. Mas aqui o principal é o método da agenda. Então, se você puder, você pausa o vídeo, escreve o código do mesmo jeitinho para você praticar. Independente do aumento de desenvolvimento que você está, pausa e escreve. Vem aqui no médico também. Tira um print, tira uma foto, pausa, escreve do mesmo jeito. No paciente, pausa, escreve do mesmo jeito que está aqui. Deu essa pausa aqui, escreveu? Vou descer aqui um pouquinho mais, ó. Pausa e escreve o resto. Prático, bem intuitivo. E aqui no meio tem nada diferente, só dá uma pausa e escrever. Agora, se você quiser aprofundar tudo isso, quiser aprender mais práticas, quiser acelerar ainda mais o seu aprendizado, você pode simplesmente adquirir o curso Java na prática. Então, no primeiro comentário fixado aqui, onde eu te explico tudo isso aqui em detalhes, ou seja, o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um atributo, o que é um método, o que é um polimorfismo, o que é uma sobrescrita, uma sobrecarga, o que é uma associação entre classes, como você utiliza coleções, a estrutura de repetição, estruturas condicionais, como você declara variáveis, que são tipos de dados, que são modificadores de acesso, que é tudo que a gente está utilizando aqui, que na prática você nem lembra que você está utilizando. Você já vai aqui, ó, e segue o fluxo, beleza?
Então clica no comentário fixado, olha lá o curso sem compromisso nenhum. Se gostar, adquira no valor promocional de R$ 22,90 e você ainda tem direito a adquirir qualquer outro curso de Java na promoção por R$ 9,90. Adquiriu o Java na prática, os outros saem por R$ 9,90 cada um, beleza? Aí você olha lá, se fizer interesse, você pode criar janelas gráficas com Java ou criar API também, tá certo? E além disso, vai ter o curso de IA generativa que você pode aprender a utilizar o ChatGPT para dar uma potencializada nos seus estudos aqui, beleza? Então, pausa o vídeo na parte que você gostar, volta, assiste de novo, que essa aula aqui completa já vai te dar uma visão bem melhor sobre pensamento computacional, prática de orientação a objetos, criação de projetos, de uma forma bem prática e intuitiva. Vou só clicar aqui para você ver a estrutura do projeto, com a estrutura básica, só tem um pacote e as 4 classes. Mais nada, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário. Se quiser adquirir o curso ou conhecer, clica no comentário fixado e olha lá. Valeu!